Oi, gente. Enquanto eu como aqui a minha salada de almoço, primeiramente, meu nome é Marina, pra quem não me conhece, pra quem tá vendo entrando agora na minha conta no YouTube, no TikTok, e o intuito dos meus vídeos é trazer umas verdades, doa quem doer, claro, sempre com respeito, porque respeito é a base de tudo, né? E que eu sei que às vezes é bom umas verdades para poder alertar a sociedade que ainda não despertou para a realidade. Então esse é o meu intuito aqui tanto no YouTube ou no TikTok. Como eu sempre digo, para quem vai ver esse vídeo no YouTube, porque o mesmo vídeo que eu publico na plataforma, em uma plataforma eu publico em outra. Enfim. E uma coisa que eu quero abordar hoje é a respeito, é um tema assim um pouco delicado. Eu tenho até que tomar cuidado com as palavras que eu vou utilizar, até pro vídeo não cair, né? Principalmente no chique-truque, como eu gosto de dizer, né? Por que chique-truque? Porque coisas ilícitas, coisas que não poderiam, eles permitem. Agora, alertas, né? Que inclusive a lei, né, delegadas, vem nos alertar os pais, eles derrubam. Mas enfim, né? Brasil, e não só Brasil, o mundo, né? O mundo é dos maus. Mas enfim, eu quero falar sobre as igrejas. Eu vou focar na igreja evangélica, porque eu fui da igreja evangélica, né? Hoje eu tô me encontro afastada, não vou ser hipócrita não, me encontro afastada, né? E deixei de congregar desde 2019, quando eu descobri, já falei em outro vídeo, né? É outro tema, o porquê eu deixei de congregar e a igreja que eu era, ou melhor, a seita que eu era. Eu cresci no berço cristão, é, que minha mãe narcisista, que é outro tema, me levou desde criança, enfim, só a minha mãe, porque meu pai ele é espírita, né, enfim, e cresci no berço cristão desde pequenininha, desde os 4 anos de idade, e me batizei e tudo, e hoje me encontro afastada, mas, né, mas por que eu me afastei? Justamente por conta dos falsos profetas, eu fui enganada e eu acabei me esfriando, acabei tomando bronca, ranço. Então vamos para contextualizar, né, não que justifique, mas enfim, e outras coisas também, muitas outras coisas. Eu percebo que a igreja evangélica, eu acho que serve um pouco pra católica também, porque não tem muita diferença. Eles são muito coniventes com a questão de ser, né, infantil. Deu pra entender perfeitamente, eu acho que eu quis dizer, né? E com crime de pedô, vamos ser, né, bem explícito mesmo. E por que principalmente a igreja evangélica, né? Porque, como eu falei, eu vou falar da minha religião. Eu não gosto de, né, ficar falando, religião, mas enfim, religião. Porque como eu fui dela, então eu vou falar dela. Eles são muito coniventes porque eles não orientam, sabe, na igreja. E tudo pra eles, assim, Deus perdoa, Deus que não sei o quê, Deus tem misericórdia. É um tal de Deus tem misericórdia, Deus perdoa. Só que Deus perdoa aqueles que se chegam até eles com coração limpo, com coração puro. E aquele negócio, né? Deus falou o quê? Pra prostituta. Eu vou falar do nosso linguajar de hoje em dia, pra Maria Madalena. Vai e não peques mais. Então, né? Ele falou pra ele, né? Deu a palavra de perdão, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Esse tipo de gente, porque tem mulher também que faz esse tipo de coisa. São pouquíssimas, mas, né? A cada 100, 99,99999% são homens, né? E eles têm, de acordo com a psiquiatria aí, inclusive eu vi uma psicóloga falando que não é crime, isso não é considerado crime, sim um distúrbio, um transtorno. Mas na lei isso é crime. Na lei isso é crime. Eu considero como crime. E na Bíblia fala, ai daqueles que fizerem mal a um dos nossos pequeninos. Tanto que Jesus falava, deixa os pequeninos, né? Porque deles é o reino dos céus. Ou seja, é meio bíblico também isso, né? Fazer mal a uma criança. E isso acarreta grandes traumas na vida de uma criança. Então a igreja ela tá sendo muito errada. Errada não é nem a palavra que eu gostaria de dizer, mas tá sendo conivente de todas as formas, muito. Enfim, é tão absurdo que. Tá aí mais um motivo porque eu não quero voltar a congregar, né? Enfim, de, sabe, se cegar. Ai, a gente, né, eles têm perdão pra eles. Gente, psico e narcisistas são pessoas que não têm jeito. Por que não tem jeito? Porque eles não querem. Porque são pessoas que realmente não querem o perdão, não querem transformação, não querem, sabe? Tanto voltando pra área da saúde, da medicina, que fala que é um transtorno que eles têm, eu não sei explicar direito, mas enfim, né? Que não tem jeito esse tipo de gente. Falando assim, cientificamente, né? Não tem jeito. Não é porque Deus não pode operar, mas é porque eles não querem a mudança, né? E já foi comprovado, porque eles voltam a cometer esse tipo de crime de novo. É diferente de um ladrão, né? Ou até mesmo de um assassino que vai lá, tira a vida, rouba um carro, assalta, enfim. Alguns deles até se arrependem, né? Desse tipo de vida. Mas esse tipo, né, que eu citei aí, pedou, enfim, não, eles voltam a fazer, então eu acho um absurdo muitas igrejas. Tem algumas ainda, eu vi um vídeo de um pastor aí. Ele é um pastor da modinha, enfim, eu não sei o nome dele.
Eu até pensei em gravar fazer um dueto com um vídeo dele. Ele fez um vídeo sobre aquele caso polêmico da Ilha de Marajó. Ele até falou uma coisa assim que, né, tem dois caminhos. Ou né, ou Jesus, né? Mas ele falou que eu prefiro o porque não tem jeito esse tipo de caso, né? Ele falou, né? Aí eu sei que tem gente que fala, nossa, um pastor falando isso, os hipócritas, né? Sendo que essas pessoas fariam a mesma coisa se fosse com o filho delas, né? Ou se fosse com elas, os famosos hipócritas. Então, eu fico chocada de ver a igreja sendo conivente com esse tipo de coisa, sabe? É o tal do pimenta nos olhos dos outros, é refresco, né? Quando não acontece com a gente, com um dos nossos dentro de casa. Aí é fácil falar, né? Perdoa, irmão, que não sei o que, né? Pede pra liberar perdão, pra Jesus limpar o teu coração. Mas e se fosse com teu filho? Eu vou sempre citar o teu filho, porque quando é com a gente é mais fácil, né, perdoar. Mas e quando é com aquele, sabe, com quem a gente mais ama, que é o nosso filho? Eu não tenho filho, né, mas, né, aquele que a gente gerou, enfim, onde aperta mesmo, onde cala aperta. Aí é mais difícil, né? Então por isso que eu chamo, né, ô raça de víbora, hipócritas, como Jesus falava. E, enfim, então, é isso que, mais uma vez falando, é isso que faz eu falar, poxa, não dá mais pra voltar, você sabe, a congregar, porque tá difícil. E a igreja católica também, né? Muitos padres ensinam que acha que esse tipo de gente tem perdão. Não não é nem perdão a palavra. Tem jeito, tem. Como é que eles falam? Dá pra voltar à sociedade. Inclusive, a psiquiatra falou que não é um crime, né? Isso daí, mas que tem que viver recluso da sociedade para o resto da vida. Porque, apesar de não ser um crime, mas ela explicou lá na linguagem dela, tem que viver recluso para o resto da vida, não pode voltar a viver em sociedade. Tanto que é uma coisa que choca tanto que até os próprios bandidos não aceitam esse tipo de coisa. Pra você ver, né? Aí vem a igreja e quer passar a mão na cabeça. Engraçado, né? Mas por que não leva pra tua casa, então? Né? Deixa de babar do teu filho, do teu sobrinho, do teu neto. Já que, né? Deus transforma, que não sei o quê. Deus transforma se a pessoa querer, se a pessoa aceitar a transformação. Então, vamos parar de hipocrisia, gente. Vamos aceitar a realidade, usar a fé, mas também usar a consciência, a ciência também, a ciência, que diz que esse tipo de gente não tem. Então esse é o recado que eu vim dar hoje pra vocês. E tem acontecido muito até dentro da igreja, esse tipo de perversidade. São lobos que estão travestidos de cristãos dentro da igreja, o que acaba queimando a imagem do evangelho, né? Onde os que estão de fora falam, nossa, tá vendo? Mais um pastor pedô, tu, mais um Deus, pátria e família, né, como dizem, que, tá vendo? Mais um Deus, pátria e família. Não é, gente? São pessoas que usam do nome do evangelho pra cometer esse tipo de atrocidade. Gente ruim vai ter em todo lugar, dos dois lados, vai ter, enfim, em qualquer lugar, em qualquer, etc e tal, né? Prova disso é o João do diabo, né? Que de Deus aquele ali não tem nada. Não é digno de forma nenhuma. Ninguém é digno, acho que, de ter o sobrenome sequer Jesus, né? O que dirá de ser chamado João de Deus. Tá aí a prova disso, né? E o que tem de famosos que fizeram, né? Determinada letra que o seguiam e ficaram caladinhos, né? Ficaram caladinhos. E tá aí a prova, né? Desse cara aí, desse... enfim. Mas enfim, gente. Esse tipo, mais uma vez falando para os irmãos, esse tipo de gente não tem solução. Não tem transformação. Porque eles mesmos não querem, porque já é alguma coisa que a própria ciência falou. É um distúrbio. Entre outras palavras, pesquisem a doutora Ana Beatriz, eu deixo como referência a doutora Ana Beatriz, que fala muito a respeito desse tipo de gente. O que acontece na mente deles, enfim. O Jampinha, que cometeu esse crime absurdo de estu com a Leandra, né? Leandra, lá em 2003, né? Que, nossa, ele era um de menor ainda. Ele tinha 16 anos, ela também. O que ele fez foi um absurdo. Tá até hoje, ele não tá nem preso, né? Por conta que ele era de menor, né? Ele tá eu esqueci como que se fala. Mas ela fala sobre... Ele é estudado até hoje por psiquiatras pra ter como exemplo do que se passa na cabeça deles. Tanto que estavam estudando pra... Minto, ele fugiu, e no que ele fugiu, ele voltou a cometer... Não que ele voltou a cometer esse crime, mas ele voltou a cometer outros crimes, ou seja, não tem jeito. E com 16 anos ele já era chefe do crime, enfim, com 16 anos. Ou seja, psicô não tem jeito, não tem transformação, narcisista é a mesma coisa. E pode estar onde a gente menos esperar. Dentro da nossa família, nossos vizinhos, e até em cima de um púlpito. É onde mais tem narcisista, em cima de um púlpito pregando. Ou liderando o grupo de jovens, onde eu já vi muito, né? E, enfim,
Não é porque tá numa beca de terno e gravata, enfim, que diz Senhor, Senhor, que significa que é do Senhor, não. Então, vigia muito. Então, esse é o recado que eu quero dar. Até mais, minha gente.